Nesse momento tão conturbado, é importante comemorarmos uma semana tão especial de quem um dia nos disse que, se educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Reglus Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira. Um trabalho feito pela turma de Design de Interiores, primeiro ano B. A necessidade da tecnologia na educação facilitou muito na realização dos trabalhos escolares, como por exemplo, estamos no meio de uma pandemia e a tecnologia se tornou mais um legado deste momento. Isso foi uma mudança que veio para ficar. Quando toda a base da educação é a tecnologia, como agora, eu acho que ela é muito prejudicial, porque nem todo mundo tem acesso a um Wi-Fi bom ou até um Wi-Fi de qualidade. E às vezes até a própria plataforma é ruim. E ainda mais num ambiente em casa, como você tem todas as instruções possíveis para prestar atenção em tudo, menos na aula. Essas mudanças vêm auxiliando os meios de trabalho, seja por videochamada ou até mesmo em outras plataformas digitais. Porém, ela ainda tende a continuar, por conta do momento que estamos vivendo. O trabalho home office ajuda em muitas coisas e seus benefícios são inegáveis, mas ainda tem muitas empresas que se preocupam em manter seu lugar seguro. Mas isso minimiza a pandemia e ajuda na proteção de cada funcionário que trabalha remotamente. Muitos trabalhadores e estudantes começaram a utilizar a tecnologia, e é provável que muitas empresas e escolas agreguem após a pandemia, já que isso facilita bem mais os donos das empresas, sendo que eles não irão pagar mais o vale-transporte, nem o vale-refeição, e muito menos se preocupar com a segurança do local de trabalho. Nessa pandemia, milhares de famílias tiveram que se adaptar em suas casas. Surgiram diversas dificuldades, pois muitos não têm a tecnologia necessária. Na consequência da pandemia, uma grande parte das famílias estão lidando com o trabalho e as crianças ao mesmo tempo. 85% das crianças da nossa população estão tendo dificuldades com o aprendizado à distância, por não terem o acesso e a facilidade de aprender. Estamos vivendo tempos difíceis, mas não fique triste, dias melhores virão. Bom, para desenvolver esse trabalho, o nosso grupo fez uma pesquisa amadora na internet e concluiu que 80% das pessoas está tendo dificuldade no entendimento das aulas, sendo que 73% delas está cursando o ensino médio. Tudo isso que está acontecendo, você acha que a sua relação com a família mudou? 50% falaram que depende do dia, 20% falaram que sim, estamos mais próximos, e 30% falaram que não, estamos na mesma coisa. Sente relação às aulas online e o trabalho em AD. 45% do nosso público diz que depende do dia, isso é totalmente comum pelo fato de nós sabermos como tudo aquilo que a gente pensa em um dia vai voltar ao normal. Então isso mexe com a nossa produtividade, saúde mental e com a nossa rotina. O que mudou na sua rotina? Você ainda tem uma rotina? 50% dos entrevistados colocaram que não tem mais uma rotina, 30% colocaram que ainda estão se adaptando e 20% colocaram que nunca tiveram uma rotina. Diante dos dados apresentados, vemos que a vida de muitos vai mudar pós-pandemia, tanto em relação à saúde mental quanto à rotina. Quando pensamos em tecnologia na educação, logo nos vem à mente o uso de tablets e louças automatizadas. Porém, equipar um colégio com as mais modernas tecnologias não levará a nada, se elas não tiverem um trabalho em conjunto com o projeto político-pedagógico da escola. Sendo assim, entendidas como formas de promover a relação entre professor, aluno e conteúdo. Dessa forma, pensar em tecnologia na educação é notável, já que tudo se transforma rapidamente nesse mundo cada vez mais conectado. Contudo, por mais inovadora que a ideia seja, também é utópica, já que não se pode ignorar os fatos, como o de que 25% da população brasileira não tem acesso à internet, por exemplo, que dirá um computador ou celular para assistir a uma aula online. Assim, sabemos que a necessidade do uso da tecnologia na educação para a manutenção das atividades escolares durante a pandemia é um dos maiores legados deste momento, pois é uma mudança que veio para ficar. Mas será que estamos prontos para uma mudança assim, dessa magnitude? Ou é um passo maior que a perna?
da pandemia, tivemos que nos adaptar à nova realidade que nos trouxe muita dificuldade. Muitas famílias perderam pessoas queridas e seus empregos, causando uma grande mudança em nossas vidas, trazendo dúvidas sem respostas. Nosso jeito tradicional de estudar em uma sala de aula, dependendo de cadernos e canetas, mudou drasticamente para uma tela e uma rede de Wi-Fi para estarmos conectados às aulas online, um modo simples e prático para adquirirmos conhecimento no nosso novo normal. O ensino híbrido é uma possibilidade muito pensada, tanto pelos alunos quanto pelos professores, devido à praticidade de entregar as atividades por uma plataforma digital ou então de realizar as atividades pelo celular. As escolas têm um papel muito importante. Auxiliar os alunos a compreender esta fase que estamos passando e entender como isso nos afetou de forma diferenciada as pessoas ao redor do mundo. A tecnologia vem ajudando muitas pessoas nessa pandemia e muitas empresas e lojas vão manter algumas coisas pós-pandemia, como por exemplo as entrevistas de empregos online. Está facilitando muito a vida das pessoas. Assim não precisa ir um monte de pessoas fazerem entrevista no local, e sim online. E aderindo ao home office, essas pessoas não precisam passar horas no transporte público ou ficarem presas no congestionamento. Mundo pós-pandemia, tecnologia na educação. No mundo atual em que vivemos, que passou por um momento atípico, do qual jamais será o mesmo, pois trouxe consigo mudanças por conta da pandemia, e muitas dessas adequações ainda serão mantidas. Tratando-se da educação em meio à pandemia, nos deparamos com inúmeras percepções vividas e experienciadas por todos nós, mas é a tecnologia que promoveu o mínimo da interação entre pessoas e proporciona conexão com os estudos, amigos e familiares. Tecnologia da qual tende a evoluir e se transformar cada vez mais ao passar do tempo. Porém, ainda faremos muito uso dessa tecnologia, mesmo em um mundo pós-pandêmico, devido muitas das atividades desenvolvidas online facilitar o aprendizado em um modo geral. Mas boa parte das atividades necessita de um contato físico para o seu desenvolvimento, coisa que a tecnologia não consegue nos promover. Embora as pessoas tenham se adequado à internet, ainda paira sobre a mente a vontade de interagir com seus semelhantes presencialmente, contribuindo especificamente com um elo de afetividade entre pessoas e promovendo assim o calor humano que é impossível através de uma tela. Home office e trabalho remoto. O home office foi uma das formas encontradas por diversas empresas para contornar a situação atual em que vivemos. Usando da tecnologia, muitas empresas se reinventaram e fizeram assim com que a taxa de desemprego não fosse tão alta. Mesmo sendo um meio de serviço muito utilizado e bom, ainda há empresas que utilizam da mão de obra física, por ser atividades quase impossíveis de ser representadas utilizando o meio da tecnologia. O mercado de trabalho junto a milhares de empresas utilizam do trabalho remoto que oscila de acordo com a fase do qual passamos, pois é uma das formas de adaptação tomada devido à pandemia da qual passamos no momento. Em um mundo pós-pandemia, a tecnologia tende a prevalecer e ser uma grande opção, por não precisar de um deslocamento para a conclusão do serviço que é proposto.